cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, debate. cidadania em debate. Boa noite. Estamos começando mais um Cidadania em Debate aqui pela FURB TV. E no programa de hoje vamos falar sobre a escassez de água que muitos municípios vão enfrentar a partir do próximo ano. E quais as ações que cada um de nós podemos fazer para enfrentar o problema vivenciado pelos paulistas nos últimos meses. Para falar deste assunto, o nosso convidado é o educador ambiental José Constantino Sommer, professor e funcionário também da Fundação Municipal do Meio Ambiente. É bom lembrar que mais da metade dos municípios brasileiros pode ficar sem água em 2015 devido a problemas de abastecimento. O diagnóstico é da Agência Nacional de Águas, que mapeou as tendências de demanda e oferta nos 5.565 municípios brasileiros e estimou em 22 bilhões de reais o total de investimentos para evitar a escassez. Os números são preocupantes, mas em muitas residências, no comércio e até mesmo na indústria, o desperdício de água demonstra a falta de educação para o consumo consciente e racional de um produto importantíssimo no dia a dia de cada um de nós. Será que vai ser preciso faltar água nas torneiras para a população e os governos perceberem a gravidade do problema? Boa noite, Sommer. Obrigado por estar mais uma vez no Cidadania em Debate. Carlos, obrigado. Boa noite para ti, para os teus ouvintes, do programa Cidadania em Debate. Eu agradeço o convite e fico muito feliz de poder trabalhar essa que é uma temática tão urgente, tão emergencial, embora não seja absolutamente nova, e que nós temos tratado muito do ponto de vista da educação ambiental, porque ela diz respeito diretamente à qualidade de vida das pessoas. Nós podemos ficar algum tempo sem energia elétrica, até sem alimento, mas a água realmente é um produto, é um bem que que altera a nossa vida significativamente em curto espaço de tempo. E se nós formos pensar do ponto de vista biológico, há uma dependência muito grande da água, cerca de 2/3 do nosso corpo é composto de água, E curiosamente, do ponto de vista biológico, o nosso corpo faz uma economia permanente da água. E nós não fazemos isso no nosso uso cotidiano, Toda a água que existe no corpo é limitada, há uma gestão perfeita, da água do nosso organismo. Mas nós, na vida social, nós somos perdulários mesmo. A gente pode ver isso que está acontecendo em São Paulo e que tende a se estender para outros estados brasileiros, muito preocupante essa questão, a análise que a ANA faz, a Agência Nacional de Águas, de que metade dos municípios pode ter problemas sérios, um investimento dessa ordem, quer dizer, que não estava sendo imaginado, e ao mesmo tempo, na mídia, a gente pôde perceber que o descaso com a água, mesmo com toda a escassez que acontecia na cidade de São Paulo, nas cidades vizinhas, estendendo para o estado todo, continuava acontecendo, pessoas usando água indevidamente, nenhum tipo de remediação. Nós, infelizmente, só aprendemos passando por esse problema. Quer dizer, quando faltar na torneira, aí já começa a pensar melhor, Sim, 1/3 da população mundial não tem água em qualidade, o acesso no nível que nós temos aqui. O Brasil é um país tropical e com grande quantidade de rios, com volume de água significativo. Em alguns pontos a gente consegue perceber, mas nós temos que passar por esse sacrifício, para poder sermos educados. Tomara que haja um caráter pedagógico mesmo na tragédia, que a gente possa começar a perceber que não faz sentido gastar água tratada, que chega até as nossas residências, a indústria, aquela que é usada na agricultura, de maneira perdulária. Porque o brasileiro faz essa divisão, Sommer, que a região Nordeste e a região Sul. Sim. Os nordestinos sempre tiveram dificuldade com a água, claro. E sabem lidar com isso, É. A mídia mesmo nos mostrou vários exemplos de pessoas que vivem com poucos litros d'água por dia, Nós temos um consumo muito significativo na residência, no local de trabalho, que alcança aí alguma coisa em torno de 100 litros por dia. Tem pessoas que passam uma semana inteira com 100 litros, E na nossa conta tem que ser computada toda a água que é usada para produzir os nossos alimentos, a roupa que nós vestimos, os processos industriais e tudo mais,
Então essa conta vai longe mesmo. Só que a água tratada para nós ainda é muito barata. Não tem nem como medir o litro d'água com moeda, porque não existe moeda para medir um litro d'água. Nós trabalhamos com a ideia de 1 metro cúbico, né? R$2, R$3 o metro cúbico. Isso acaba sendo muito pouco. Agora, quando há uma escassez mesmo, que a impossibilidade não é gerada por um aspecto econômico, aí é obrigado a trabalhar. E há muitos exemplos de pessoas mesmo no Nordeste que vivem com muito pouca água mesmo. A gente precisava olhar um pouco para eles para poder... É impressionante assim como os paulistanos, especialmente, né, e os paulistas de forma geral, foram tomados de surpresa, porque de repente não havia essa noção, esse conhecimento, essa educação para poupar água, e a água começou a acabar mesmo. Aí as medidas começaram, né? Aquela velha máxima que nós dizemos que o brasileiro é um povo muito da remediação. Nós vamos resolver o problema depois que ele está bem instalado, não conseguimos antever ele para poder nos precaver um pouquinho. Mas né? os técnicos já apontavam para isso, Apontavam, né? sim. Há alguns anos já, né, Carlos? Já vinha se apontando isso, E agora essa notícia de que a escassez pode ser, apesar de nós termos metade dos rios do Brasil represados, a maioria para geração de energia hidrelétrica, né? Mas a reservação de água se faz necessária em outro nível. Já há conflitos interestaduais agora, a gente vê o caso do Rio de Janeiro com São Paulo, por conta da falta de água. Não imaginava, como ambientalista, assim, há tantos anos, como educador ambiental, que pudesse ver de fato que a água fosse um bem que fosse gerar tanta discórdia entre as pessoas, né? Tem alguns casos emblemáticos aí que acabaram aparecendo na imprensa o sujeito, o caminhão de água de distribuição foi atacado pelas pessoas, né? Bateram no motorista porque ele estaria privilegiando água para uns e outros, né? A gente vê um pouco disso aqui no nosso litoral no período de verão, né? Aliás, é um ponto que eu queria ver contigo, Sommer. O nosso Vale do Itajaí, você como educador ambiental, vem orientando as pessoas, nós podemos nos preocupar ou despreocupar com a questão da água para o próximo ano ou para os próximos anos? Certo. Carlos, eu acho que pontualmente talvez devêssemos nos preocupar um pouco mais. Eu me lembro que nos últimos anos, em algumas vezes, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, aqui o SAMAI, teve impossibilidade de captação da água. Ora porque ela estava muito turbulenta, é verdade, aí havia excesso de água, e noutras vezes, como a maior parte da captação de água para o município de Blumenau se dá no próprio rio Itajaí-Açu, né, com a ETA 1 e a ETA 2, o que acontece com o rio, esses humores do rio, né, dependendo da quantidade de água ou da quantidade de esgoto que ele tem, dificulta o tratamento. Mas eu me lembro também de momentos em que não havia água suficiente para captação. Depois o SAMAI instalou uma bomba especial que consegue captar num ponto um pouco ajusante da barragem do Salto, né? E isso diminuiu o problema. Mas assim, se tem uma estação de tratamento de águas que as pessoas realmente não precisam se preocupar muito, que serve a região do Garcia e parte do centro da cidade, é a ETA 3, lá na Nova Rússia, porque aquela água vem diretamente da Serra do Itajaí, uma área relativamente bem preservada que fornece água, mesmo que nós passemos um bom período sem chuva. Agora o rio Itajaí-Açu, se ficar uma semana sem chover, a água vai para 1, 2 metros ou meio metro, como nós tivemos agora recentemente, né? E isso causa preocupação? Sim, eu acho que em alguns momentos, eu me lembro assim de escassez de água mesmo. Agora, o Comitê da Bacia, que infelizmente está bastante desarticulado nesse momento, né? Ele identificou 3 pontos na bacia hidrográfica que a demanda por água é superior à oferta. São 3 pontos, todos eles no Alto Vale, né? Agora, o que nós deveríamos refletir muito é sobre a cobertura florestal no Vale do Itajaí, porque certamente o grande caudal de água que o rio Itajaí, os seus afluentes, a bacia hidrográfica como um todo tem, estão relacionados a uma cobertura florestal razoável ainda, né? A floresta funciona como aquela esponja que fornece lentamente a água para as nascentes, para os córregos, para os ribeirões, até formar e segura o também rio quando principal. chove, né? Exatamente. Quando nós vemos regiões desérticas que de vez em quando chove, a chuva cai e em seguida ela já vazou, ela acaba indo para o rio, do rio para o mar rapidamente. Nós precisamos fazer com que essa água flua lentamente, só as florestas conseguem fazer isso de maneira significativa. A outra é a reservação da água, mas acontece que isso é uma forma artificial que não tem a abrangência que nós vamos ter, por exemplo, uma cobertura florestal dentro de uma bacia hidrográfica, né? Essa sim é a grande forma de retenção de água. Depois que ela foi para o oceano, aí ela se salinizou, aí fica difícil, né? A não ser que a gente queira
toma banho pagando preço de água mineral, né? Mesmo os países do Oriente Médio, que são aqueles que mais têm dessalinização da água, Israel, por exemplo, não alcança 20% do total de água que é servida à população, é água dessalinizada. E olha que eles têm um problema sério lá, né? A água custa 5 vezes mais do que a água tratada para nós aqui, por exemplo. Aliás, Israel é um bom exemplo, você levanta. Eles também, por conta da falta de água, buscaram recursos, estratégias para tentar resolver. E eles reutilizam a água do esgoto, né? Água do esgoto, exatamente, né? Para consumo, inclusive, né? Porque a gente acaba tendo, pela nossa cultura, achando que essa água que está ali, que está no esgoto, não pode ser uma água absolutamente tratada, mas esquecemos que o nosso esgoto é lançado quase que a maior parte in natura no próprio curso d'água, e que essa água será tratada. Então nós também estamos usando água de esgoto numa certa medida, né? Mas assim, aproveitar a água ao máximo mesmo, e toda a água pode ser reutilizada, né? Não há nenhum tipo de água que tu não possa... O problema maior, na verdade, não é o esgoto, mas sim substâncias químicas do processo industrial ou agrícola, como metais pesados e agrotóxicos, que a estação de tratamento convencional não vai conseguir retirar. Esse sim é um problema sério, mas não o esgoto em si, né? Que tem estratégias e forma de resolver, né? Exatamente. Nós estamos conversando com o educador ambiental, José Sommer, e a respeito da água, até porque a mídia vem batendo nas principais capitais do Brasil, vem enfrentando este problema com a escassez da água. A gente vai fazer um rápido intervalo. Na volta, vamos questionar o Sommer que estratégias podemos, no nosso dia a dia, ajudar a fazer um consumo racional de água. A gente já retoma o nosso assunto.